Talvez o problema não seja a sua falta de capacidade. Talvez seja o quanto você ainda não se conhece. E para iniciarmos, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você já se pegou reagindo de um jeito que depois nem você conseguiu se explicar? Você ficou aí explodindo do nada, chorando por qualquer coisa, se irritando com quem não merecia, ficou se sabotando quando tudo parecia ir sair tão bem. E quando alguém te pergunta, mas o que você tá sentindo? Aí você só responde, ah, não sei, só sei que eu não tô me sentindo bem. Estou me sentindo triste pra baixo. E isso acontece porque muita mulher aprende a sobreviver, mas nunca aprende a se entender. E quem não se entende, mulher, tem dificuldade de se amar. Olha como que isso é profundo. E quem não se ama, vive no piloto automático. Vive no cansaço, na culpa e na estagnação. Eu sei que existe um lugar dentro de você que ninguém vê. Um lugar onde você tenta ser forte o tempo todo, mas que na prática você está muito cansada. E sabe o que é mais engraçado? É que por fora você demonstra para todo mundo que você funciona muito bem. Você trabalha demais, você cuida de todo mundo, você dá conta de todos, você sempre está com um sorriso no rosto, responde que está tudo bem no WhatsApp, pessoalmente, você aparece na igreja, você continua fazendo o almoço para seus filhos, para sua família, levando os filhos na escola, resolvendo as coisas de tudo e de todos, mas por dentro você vive algumas coisas que quase ninguém sabe nomear. Você vive, por exemplo, uma culpa silenciosa, como se você sempre estivesse devendo alguma coisa para alguém. Você vive uma exaustão emocional, que não é apenas falta de sono, mas é aquela alma pesada, cansada. Você vive também uma ansiedade disfarçada, que faz você querer controlar tudo, porque no fundo você não confia em ninguém. Você sente também uma irritação acumulada, você explode a pessoa errada, na hora errada, e aí depois você fica se odiando por ter reagido assim. Eu já fiz isso. Você vive uma tristeza sem motivo, mas que na verdade tem motivo. Você só nunca tem espaço para olhar para isso de verdade. Você sente uma você faz, né, uma autossabotagem. Porque quando você começa a melhorar, você até estranha, você desconfia, e você mesmo se puxa para voltar para o caos que você vivia, porque foi no caos que você aprendeu a sobreviver. E sabe o que é mais comum, infelizmente? É mulher que não está vivendo uma vida de verdade. Está vivendo um modo de sobrevivência. Ela não sente paz, ela sente apenas alívio temporário, ela não sente um descanso, sabe, profundo, descanso verdadeiro, ela não sente que tem direção, ela sente apenas que está ali vivendo um estado de emergência o tempo todo. E aí você começa a achar que o problema é a falta de força. Porém, não é a falta de força, é a falta de entendimento de si mesma, de se conhecer. Porque quando você não entende as suas emoções, você vira refém delas. Quando você não entende o que ativa isso em você, você fica apenas reagindo aí no piloto automático. Muitas vezes você tem o temperamento agressivo, mas não entende porque você não entende as suas dores. E aí você fica aí sobrevivendo, sobrevivendo, até que chega um dia, você se olha, para, pensa e fala: eu não sei quando foi que eu me perdi, mas eu sinto que eu não sou mais eu. Você já falou isso pra alguém? Ou pra si mesmo? Muitas mulheres já falaram isso. E aqui entra o entendimento da Bíblia, que traz claramente sobre isso. Em Provérbios 19:8, diz que quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Na outra versão, diz que o que adquire sabedoria ama a sua própria alma, o que conserva o entendimento encontra um bem. Mulher, olha esse versículo como se você estivesse ouvindo Deus te dizendo isso no seu olho. Ele não está falando de prosperidade primeiro, ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando: ama a sua vida, ama a sua própria alma. A Bíblia não está dizendo quem busca sabedoria fica mais inteligente. Não. Ele está dizendo quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Quem busca sabedoria está cuidando da alma, está se amando de verdade. Vocês perceberam como é profundo isso?
Então, gente, quem tem amor, a gente tem que amar não só por discurso, mas temos que amar por atitude. Você pode até dizer muitas vezes que se ama, mas ainda assim você se trata com dureza, você se cobra demais, você se pune, você se compara, se diminui, principalmente você se abandona emocionalmente. E você pode até dizer, ah, eu me amo. Não, eu me amo. Ficar dizendo isso da boca para fora, mas você fica insistindo naquelas relações tóxicas que só te levam para baixo. Você continua se colocando por último, não se trata como prioridade, aceita a migalha de outras pessoas. E aqui a gente tem o entendimento da Bíblia, da palavra, que define o que é amor próprio. Amar a si mesma, que é buscar sabedoria para entender a si mesmo. Então, quem ama a própria alma não normaliza um descontrole emocional. Quem ama a própria alma não chama trauma de, ah, é o meu jeito, é, ah, aceita que dói menos, ah, eu sou forte, eu já sou calejada. Quem ama a própria vida, quem ama a alma, não vive no piloto automático. Quem ama a própria alma, a própria vida, para, observa, aprende e cura. E o versículo continua. E quem conserva o entendimento encontra o bem, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Você sabe o que isso significa? Que existe um bem que você não encontra só orando, você encontra entendendo. Entendendo como você funciona, como suas emoções se organizam, quais ambientes que te fortalecem e quais que te adoecem, quais pessoas que te edificam e quais que te apagam, como que Deus te desenhou. Então, mulher, você tem que ver a verdade que a Bíblia traz sobre isso. Vocês precisam entender que você não vai prosperar num lugar que te diminui. Você não vai florescer num ambiente que te sufoca. Você não vai crescer emocionalmente se você não se escuta, se você não se entende. Porque crescer na vida começa com uma decisão. Você tem que parar e falar: eu vou me conhecer. Eu vou parar de me abandonar. Eu vou buscar sabedoria e entendimento. E por que que isso é a chave? Porque a Bíblia não diz que quem se ama busca sabedoria. Ela diz ao contrário. Quem busca sabedoria está na prática se amando. Isso é muito forte. Ou seja, buscar sabedoria é uma prova de amor por você mesma. E é por isso que tem mulher que não cresce. E não é porque Deus não quer. Não é, gente. Mas é porque você não se trata como alguém que merece amadurecer. Você vive como se estivesse condenada a repetir os ciclos de sofrimento, de dor, de trauma. Mas hoje Deus te trouxe aqui, nesse vídeo, para te lembrar que você não foi criada para repetir esses padrões, para repetir essas dores, para repetir esses traumas. Você foi chamada para amadurecer. Você foi chamada para florescer, para romper. Eu fico até emocionada, eu fico até eufórica quando eu falo sobre isso. Porque traumas, dores, todas nós temos, mas nós precisamos decidir romper isso. E tem tantas mulheres que vivem um paradoxo muito doloroso, porque elas cuidam de todo mundo, elas acolhem todos, escutam, se doam para todo mundo. Eu sou assim. É... Mas quando chego em casa, quando o silêncio aparece, quando ninguém mais está olhando, nós nos sentimos emocionalmente exaustas. E não é apenas um cansaço físico, mas é um cansaço da nossa alma. É aquela sensação de, meu Deus, eu faço tanto. A gente tenta se manter ocupada, mas no fundo se sente vazia. Faz tanta coisa para todo mundo, mas no fundo está se sentindo sozinha. E isso não é porque você se ama demais. Você aprendeu a suportar, você aprendeu a engolir, você aprendeu a relevar tudo, a ser forte demais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Mas ninguém te ensinou que você precisa se observar. Você precisa se entender, se conhecer.
Então, muitas vezes você está cansada de não se escutar. E aí você vive reagindo sem nunca parar para se entender, vive resolvendo tudo lá fora, enquanto tudo aqui dentro de você está desorganizado. E é por isso que a Bíblia ela nos chama para algo simples, mas que é extremamente profundo e transformador, que é nos voltarmos para uma auditoria interior, que é um lugar onde você para e você pergunta com sinceridade diante do nosso Deus. Se pergunta: o que exatamente me tira do eixo? Por que essa fala me desestabiliza tanto? Por que certas conversas me machucam mais do que deveriam? Por que eu reajo com raiva, com choro ou com silêncio? Essa reação, ela tá vindo do presente ou de alguma ferida antiga? Por que, mulher? Por quê? Nem toda reação que você tem é sobre o que você está vivendo agora. Muitas reações que você vive são ecos do passado. E quando você não identifica isso, você começa a chamar esses gatilhos do é o meu jeito de ser. Você chama um trauma de personalidade, que tem personalidade forte. Você chama a ferida de fraqueza. E você chama um descontrole de apenas cansaço físico. Você precisa ter sabedoria para discernir o que acontece aí dentro de você. E aí você começa a perceber que isso que você está vivendo não é você, é uma ferida. Você começa a perceber que o que você vive não é uma fraqueza, é um limite, que não é um desamor, mas sim uma exaustão. Então, como que você faz para ter essa sabedoria? No temor do Senhor. Porque temor não é você ter medo, temor é você ter reverência. É quando você olha para Deus e diz: eu não quero viver de um jeito que destrua a minha alma. Porque foi isso que Deus nos orientou. Nós precisamos cumprir o que está escrito na palavra. Nós precisamos amar a nossa vida, nós precisamos amar a nossa alma. Porque quem ama a própria alma pede para Deus revelar o que precisa ser tratada. Então você não pode continuar cuidando de tudo e negligenciando do lugar onde Deus habita em você. Você não pode continuar forte para todos e se ausentar para si mesmo. Você não pode continuar dizendo amém da boca para fora, o quanto aí dentro de você está dizendo que você não aguenta mais. Então, sabedoria é você parar antes de você explodir. Sabedoria é você se escutar, se entender antes de você se perder, se descontrolar, antes de você entrar em colapso. Então, quando você começa a viver assim, muita coisa muda dentro de você. Você começa a viver mais leve. Você começa a reagir menos, a responder mais assertivamente. Você começa a se culpar menos, a se entender mais, a se respeitar mais. Porque quem teme ao Senhor aprende a honrar também a própria alma. Em Provérbios 9:10 diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Temor não é medo. Temor é respeito profundo. Então é quando você diz: eu posso fazer isso, mas eu não faço, porque isso fere quem eu amo. Então, quando você começa a viver assim, com Deus, como muda dentro de você? Você começa a se observar, começa a se corrigir, começa a se tratar, começa a se proteger emocionalmente. Então, quanto mais você se conhece, mais você se ama. E quanto mais você se ama, menos você vai se abandonar, menos você vai ficar com exaustão emocional. Então, Valesca, quais são os 3 passos para eu crescer na vida? Então, o primeiro passo, mulher, é a sabedoria. Conheça a si mesma. Então, a sabedoria, que ela é espiritual, ela vem do céu. É quando você ora pedindo a Deus para ele te mostrar quem você é de verdade. E aí, ele te revela todos os seus padrões, traumas, feridas, dons, limites. E aí você para de brigar com quem você é. E aí você começa a se alinhar com quem Deus te chamou para ser. O segundo passo é ter entendimento.
Aprenda como as coisas funcionam. A Bíblia diz que quem conserva o entendimento prospera. E o entendimento vem composto por 3 coisas: ambientes, pessoas e preparação. Então, você não vai crescer, mulher, frequentando ambientes que normalizam sua dor. Você não vai crescer espiritualmente tanto por quem não busca Deus. É fato. Você não vai prosperar se você ficar se recusando a aprender. Então, isso vale para todas as áreas: área emocional, espiritual, financeira, relacionamentos, também o seu propósito. E, por último, o terceiro passo: a prosperidade com propósito. E aqui está o ponto que poucas mulheres entendem. Deus não te prospera só para você. Em Gênesis 12:2 diz: Eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Então, prosperidade não é uma vaidade, é voz, é alcance, é autoridade espiritual. Então, você precisa de resultados para ser escutado. E Deus quer te escutar e quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Mulher, antes de você sair desse vídeo, eu preciso que você entenda algo com muita clareza espiritual. Você não chegou até aqui nesse vídeo por acaso. Você não ouviu essa mensagem por coincidência. Você não sentiu esse algo mexendo por dentro à toa. Isso é despertar. Em 1 Coríntios 2:9 diz: Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso aqui não é poesia, é promessa. Então, deixa eu te dizer algo com muito amor. Você não está atrasada, eu sempre falo isso aqui. Você está em processo. Então, o céu, ele não tem pressa, ele trabalha te preparando. Então, talvez você tenha passado aí anos apenas sobrevivendo, apenas aguentando, se mantendo em pé, mas sobreviver nunca foi o seu destino. Deus, ele não te criou para viver no raso. Deus não te criou para ficar repetindo ciclos emocionais de trauma, de dores. Deus não te criou para viver emocionalmente cansada, espiritualmente confusa e internamente dividida e desorganizada. Deus te criou para você amadurecer, para você florescer, te criou para governar ambientes. E tudo isso começa com suas decisões. São 2 decisões simples que você tem que tomar, porém, que é muito profunda. Você precisa buscar sabedoria e buscar entendimento. Porque quando você busca sabedoria, você se alinha com o céu. Você começa a se amar de verdade. Você para de se abandonar. E quando você busca entendimento, você cresce, você prospera, você constrói, você se posiciona. E então, o que que acontece? Você se torna uma mulher rara. E mulheres raras não vivem o piloto automático. Mulheres raras não aceitam menos em que foram chamadas para viver. Não tem medo de aprender. Não tem medo de crescer. Não tem medo de Deus. Se essa mensagem tocou você em algum momento, você pensou, é comigo, não guarde só para você. Compartilha com uma amiga, envia para uma mulher que você ama, seja instrumento também de despertar. Porque tem mulheres que estão apenas sobrevivendo, que só precisam ouvir uma verdade para começar a viver, para começar a despertar. E eu quero terminar te lembrando disso, olhando para você com fé. O que Deus preparou para você é maior do que tudo que você já viveu.